Amém. Gênesis 2:18 diz: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém. Deixe sentar. Irmãos, tudo que Deus cria, bom, a Escritura diz que Deus, depois de tudo que Ele criava, Ele dizia que era bom, né? Muito bom. E tudo que Deus faz é perfeito. Amém. Tudo que Deus faz é perfeito. O diabo tinha uma perfeição tremenda, né? Ele se degenerou porque diz a Escritura que foi achado nele iniquidade, mas não que Deus tenha criado nele esta iniquidade. Deus apenas lhe deu o livre-arbítrio. Então, tudo que Deus faz é bom. Você concorda com isso? A Escritura que diz que a mulher seria uma auxiliadora, adjutora, ajudadora. Por quê? Porque Deus nunca cria para a liderança duas cabeças, né? E lá no Jardim do Éden vai ver Deus dominando, dando domínio de tudo a Adão colocando nome nos animais, essas coisas todas. Enfim, o que identificamos pela Escritura é que a mulher tem uma submissão. Amém? Você concorda? É isto. Não adianta fugir da regra de Deus, né? Triste, coitado daquele que tenta fugir desta regra. Nós temos uma mensagem intitulada Liderança Feminina, onde já começaram algumas pessoas levarem essa mensagem para outros cantos. E o nosso trabalho é apenas mostrar o porquê de a igreja ter caído. E eu vou repetir isso para você. Eu estou impressionado com as últimas 10 mensagens, mais ou menos, que Deus deu a este ministério. Eu as ouço e fico impressionado com o conteúdo de informação que tem ali. Duas coisas me passam pela minha cabeça. A primeira, que Deus realmente quer selecionar um povo como ninguém nunca viu na face da terra, ou então, Deus realmente quer exercer um juízo e reprovar de vez quem não se enquadrar na palavra. Porque realmente a coisa tem sido impressionante para mim. Coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, coisas que eu nunca vi ninguém pregar, aliás, que nem vou ver. Hoje em dia a única coisa que se vê pregar é dinheiro e política. Evangelho está esquecido há muito tempo. Mas a Escritura diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. De quê? Da política? Da Constituição brasileira? Não. O povo de Deus perece por falta de conhecimento da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A mulher tem uma submissão. O que é uma submissão? É um subministério. Ela tem um ministério? Tem um ministério. Mas é um subministério. Se ela tem uma missão, quem tem uma missão tem um ministério, porque Jesus é chamado de Messias. Messias é aquele que tem uma missão. Ele veio com uma missão. E o que eu quero, com a graça e misericórdia do Espírito Santo, passar para você, daquilo que o Espírito Santo me soprou nesses últimos dias, é que muitas pessoas estão perecendo, sendo destruídas, porque não entendem que antes de assumir um ministério, acontece um subministério. Quem já percebeu isso? Amém? Você já percebeu? Ninguém assume o ministério, todos passam pelo subministério. Para daí, se Deus assim julgar e aprovar, e enfim, com os seus critérios que só Ele sabe, e o que Ele faz está feito e acabou a história, Ele é perfeito, aí sim, se a pessoa é aprovada em um subministério, ela passa a exercer um ministério. Mas uma coisa eu posso te adiantar com toda certeza: entre o subministério e o ministério existe uma estrada muito grande a ser cumprida,
E é aí que muitos não chegam lá. Você quer ver uma coisa? Existia um homem que tinha um ministério chamado Rei Davi. E ele tinha um filho chamado Absalão, dentre muitos outros filhos. Absalão era aquele camarada que, quando ele vinha lá, com aquela cabeleira dele, lá vem o filho do rei. Absalão, qual é a ordem para hoje? Ele, a ordem é essa. Ele era reverenciado, ele era respeitado, ele tinha destaque, ele dava ordem, ele liderava, mas ele não tinha um ministério, amém? Ele tinha um subministério. Porém, o subministério subiu a cabeça de Absalão, que ele achou que já poderia ter um ministério, a ponto de perseguir o próprio pai. Um subministério nunca abate um ministério. Mas a exemplo da vida de Absalão, um ministério prevalece sobre um subministério. Quando a Escritura diz, ao anjo da igreja escreve, está falando ao ministério. João, vai lá e entrega essa carta, direto a quem? Ao anjo da igreja, é a ele que eu estou me dirigindo, amém? Estou me dirigindo ao ministério. Absalão não entendeu a posição dele, se levantou, vamos formar um concílio aqui, é isso, eu vou me levantar como rei, quem me apoia? Aí algum louco lá, eu te apoio. Outro, não, estamos contigo, sacaram da espada, vamos formar o nosso reino, vamos expulsar Davi da cidade e vamos edificar novamente todas as coisas e implantar um novo reino, e Jerusalém será diferente, etc, etc. Vamos reinar. Não, é necessário identificar a bênção. Ele estava vivendo em paz, dava ordem, etc, porque ele estava na cobertura de um ministério. Houve outro homem chamado Ló. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, Ló foi, porque Abraão permitiu erradamente que Ló fosse junto, porque Deus falou, sai do meio da tua parentela. O que Ló, sobrinho, tinha que fazer no meio? Mas foi. E o que aconteceu com Ló? Vacas se multiplicando, ovelhas se multiplicando, cabras, trabalhadores se multiplicando. Ló viu tudo prosperando diante dele, não foi isso que ele viu? Ele viu isso. Ele viu tudo que ele colocava a mão, era abençoado, crescia, a ponto de achar que já podia até criar contenda com o próprio tio. Ele não entendeu que toda a prosperidade dele não era porque Deus tinha algo com ele, Deus não tinha nada com ele, Deus tinha com Abraão. E ele está ali debaixo da sombra de Abraão e está recebendo os lampejos da graça e da misericórdia que está sobre Abraão. Mas ele não tinha ministério nenhum. Quando Deus se dirigiu a Ló? A única vez que Deus se dirigiu a Ló foi por misericórdia, que Abraão intercedeu para que ele não morresse lá em Sodoma e Gomorra. Ele não tinha ministério, mas ele tinha um subministério. Estava abaixo de Abraão. Quando houve contenda, Deus, olhando aquela situação das contendas, Abraão consulta Ló, não vamos nós brigar, nossos trabalhadores estão brigando, nossos empregados, faz o seguinte, olha, escolhe aí, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Quem anda em subministério não recebe a direção é para quem tem o ministério. O que Ló fez? Campinas do Jordão, água, pastagem, opa, eu vou por aqui. Abraão falou assim, não, eu tenho um ministério, para onde eu for o Senhor está comigo, pode escolher, quer as Campinas, quer as margens do Jordão,
Sara, vamos embora, vamos comer poeira no deserto. Abraão foi herdar Canaã, a terra que mana leite e mel, mas ninguém via. Quando olha para aquela terra, é apenas areia e pedra. Mas quem tem ministério, aonde pisa, transforma o deserto em mananciais de águas vivas. Ló, porém, foi dar nas Campinas e no final em Sodoma, e quando saiu de lá, saiu sem nada, teve que escapar com a própria vida, até a mulher dele olhou para trás, mas ele achava que era o tal. Não, minhas cabras também prosperaram, Deus está comigo também. Estava, mas não como ele pensava que estivesse. Mas lá foi ele não tinha um ministério. Ló não tinha um ministério. Por que eu te provo que ele não tinha um ministério? Quando ele saiu de Sodoma, o que ele levou com ele? Muito mal a roupa do corpo. Quem tem um ministério não perde nada, só conquista. Abraão perdeu o que das suas riquezas? Perdeu o que das suas possessões? Não. Abraão saiu com poucas coisas da terra dele, mas cada vez ele foi prosperando. E diz que ele prosperou e prosperou muito, que quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque, foi uma fortuna. Amém? Você já leu Gênesis? Mas Ló achava que tinha um ministério e não entendeu que a posição dele era um subministério. Irmãos, não adianta tentar fugir da posição que Deus nos dá. Se Deus nos dá banco, é banco. Não adianta eu querer ir para trás do púlpito. Eu não vou a parte alguma. Posso até ir atrás do púlpito, pode aparecer um louco que me deixe ir para lá. E lá vou eu para trás do púlpito. Para quê? Para morrer. É necessário entender o tempo de Deus. Amém? Amém? Entrou um jovem nesse lugar aqui. Hoje mesmo eu comentava sobre isso no seminário. E esse jovem acabou o culto, veio conversar comigo, ainda estávamos virados para lá, na dispensação anterior. E ele veio conversar comigo, eu falei assim: rapaz, sai de trás do púlpito, não é tua hora, não é teu lugar. E as pessoas ouvem a gente falar, pensam que a gente tem inveja de alguma coisa. Irmão, como diz o ditado, nascemos nus e estamos vestidos. Não tem motivo de ter inveja de nada, de ninguém. Se tivéssemos inveja de alguma coisa de alguém, não seríamos pregadores do evangelho, não desafiaríamos o diabo, estaríamos de pé. Por inveja, Jesus Cristo foi entregue para ser morto, mas nós estamos por amor ao sangue dele derramado, não por inveja de ninguém. O que temos, temos, o que somos, somos. Quer doem quem doer, terão que ouvir, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E eu dizia para aquele jovem: sai de trás do púlpito, porque o diabo vai te frechar atrás do púlpito. Não é tua hora, não é teu ministério ainda. E ele quis argumentar comigo, e eu falei o seguinte para ele: olha, eu aposto a vida do meu filho, o diabo vai te ferir atrás do púlpito. Feriu e ele hoje está desviado. Meu filho está vivo, completando aniversário ano após ano, mas ele foi ferido, está desviado. Porque as pessoas acham que podem assumir um ministério. Não, há tempo para todas as coisas e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo deste céu. Há tempo para tudo. Hoje, no seminário, um jovem conversava comigo a respeito de um outro e dizia assim: eu quis mostrar para fulano que ele precisa estudar a Bíblia para depois pregar, mas ele já quer pregar e não quer estudar a Bíblia. Eu dizia assim para ele: ó, vai lá e manda um recado para ele. Diz para esse jovem que não quer estudar a Bíblia, que está com pressa de pregar, que eu tenho 12 anos de banco. 12! Diz para ele que eu tenho 12 anos de banco. Aí o jovem virou para mim e falou assim: pastor, ele já confessou que não gosta de banco. Eu falei: quem não gosta de banco não tem ministério. Há tempo para todas as coisas. 12 anos de benditos bancos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E tem mais, estou aqui, se o Senhor disser sai daí, eu estou largando tudo,
porque eu sei que Deus nunca ele tem um plano para acrescentar pior. Ele sempre tem o melhor. A operação dele é progressiva, a menos que nós estejamos em falta. Geazi, você conhece Geazi? Era o moço de Eliseu. Geazi era o tal. Lá em 2 Reis, capítulo 5, você vai ver a história de Naamã, lembra? Geazi é o seguinte: o filho da sunamita morreu. Eliseu virou para ele: Geazi, meu fiel servo, leva o meu bordão, vai lá e coloca sobre o menino. Ele foi lá, não aconteceu nada, mas ele se sentiu. Eliseu confiou a ele o seu bordão para colocar sobre o menino morto. Não aconteceu nada, mas ele viu o crédito de Eliseu com ele. Depois, esse mesmo Geazi saiu no monte de Samaria, olhou os inimigos ao redor, você lembra? Meu Senhor, que faremos? Aí Eliseu sai e diz assim: puxa, ó Deus, abre os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí os olhos de Geazi abriu, e o que ele viu? Carros e carruagens de fogo cercando o exército inimigo. Aí ele viu Eliseu dizer assim: Senhor, cega todo mundo aqui, cega a vista de todo mundo, e conduziu um único homem, conduziu um exército pela mão, só o som da voz. Geazi está se achando o máximo. Geazi é o tal. Imagina Geazi chegando para os outros colegas: ó, meus olhos abriram, eu vi carruagem de fogo, eu sou o tal, eu tenho ministério assim com o homem, eu e o homem somos assim, ó. Eu ajudei ele a conduzir o exército lá para dentro, para ser cercado pelo rei de Israel. Eu carreguei o bordão dele para jogar lá em cima do menino. Não ressuscitou, mas eu carreguei, ele confiou a mim. Imagina o Geazi, quando Naamã chegou leproso, você lembra o capitão lá da Síria? Chegou leproso. Geazi deve ter se sentido o máximo. Eu acredito que foi ele, a Bíblia não cita o nome dele, mas eu acredito que foi ele que Eliseu disse assim: vem cá, Geazi, vai lá e diz a esse Naamã aí para mergulhar 7 vezes no Jordão. Geazi deve ter chegado lá: assim diz o meu senhor Eliseu, mergulha 7 vezes no Jordão e tu ficarás curado. Naamã foi lá, mergulhou. Geazi devia estar se achando o máximo: eu tenho um ministério, a palavra que curou aquele Ciro veio pela minha boca, eu sou o tal. Ele não entendeu a posição dele, ele não era o tal era Eliseu. Aí quando Eliseu está quieto dentro da sua cabana, Naamã vai embora, Eliseu não quis nada dele, nadinha. Geazi vai atrás de Naamã, mente e pega presentes. Quando ele volta à presença de Eliseu, Eliseu diz assim: onde tu foste? Não fui a lugar nenhum. Ué, como que o meu espírito foi contigo? Era esta ocasião para que você pegasse presentes? Era esta ocasião? A lepra de Naamã pegará você e a tua descendência para sempre. Ué, mas não fui eu que carreguei o teu bordão? Não fui eu que dei a palavra para o Ciro lá, para ele ficar curado? Eu não vi os carros e carruagens ao redor do monte? Ele pensava que tinha um ministério, mas não tinha. Ele tinha um subministério. Ele ainda prestava obediência a homens. A homens. Porque Deus institui as coisas assim. Amém? Deus institui lideranças. Se existe liderança é porque existe liderados. Amém? Não é tempo de se iludir, irmão. É tempo de viver a realidade, colocar o pé no chão. Se existe liderança é porque existe liderados. Você ouviu falar em um casal chamado Ananias e Safira?
É isso, Ananias? Você já ouviu falar, né? Faziam parte da igreja primitiva, mentiram, acharam que era alguma coisa, chegaram diante de Pedro, e Pedro diz o que para eles? Aí, ó, não mentiste aos homens, mas a Deus, mentistes a Deus. Eles achavam que tinham ministério, eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, eu faço parte da igreja, eu tenho tudo. Eles tinham. Estava vivendo um subministério e não conseguiam identificar. Para concluirmos esse ponto de vista, eu quero agora deixar o alerta, irmão, para você identificar algumas coisas que tem por aí. Existem movimentos que estão surgindo dentro de igrejas, movimentos que aparentemente são abençoados, são de Deus, como por exemplo, tem grupos de louvor se formando dentro de igrejas, e eles acham que têm um ministério, mas eles não têm um ministério, eles têm um subministério. Quando eles veem o povo cantando os hinos, se empolgando com a bateria, com a guitarra, contrabaixo, violão, eles começam a achar que aquela glória pertence a eles, que eles têm um ministério de louvor e abençoa a igreja e abençoa o ministério, começam a se exaltar, eles não entendem que aquele público, vamos assim chamar, se reúne ali, por quê? Porque existe um ministério da palavra naquele lugar. Ministério de louvor não reúne ninguém. Jesus Cristo não trabalha através de louvor, ele trabalha através da sua palavra. É através da palavra que ele trabalha, não do louvor. A igreja pode viver sem louvor, mas a igreja não pode viver sem a palavra. A igreja primitiva houve uma época que não podia cantar, se reunia nos cemitérios. Não podia emitir som alto, mas a palavra lá estavam eles estudando e buscando a face do Senhor em oração. Aqui, esses ministérios de louvor estão se equivocando terrivelmente. Eu quero que você aprenda esta lição. E o pior, eles racham as igrejas por aí, saem dizendo que tem um ministério, que vão tocar sozinho, que vão gravar, que vão isso, que vão aquilo. E o pior, eles conseguem atingir a alma de muita gente, porque a música atinge. Não precisa ter um ministério dado por Deus para atingir nada. A música é uma revelação, uma linguagem universal. Existem cantores populares que estão carregando multidões. Eu tenho visto trailer de DVDs com cantores que reúnem 70 mil pessoas, 120 mil pessoas. Eles não têm unção, eles não têm revelação, eles não têm chamado ministerial. Cantores populares aí estão ganhando disco de platina, disco de ouro, disco de tudo que é jeito, e não tem unção, não tem chamado ministerial, não tem revelação. E essas pessoas estão dentro das igrejas exatamente assim. As pessoas começam a dirigir um trabalhinho numa congregação, presta bem atenção porque a palavra é complicada mesmo. E quando eles começam a dirigir um trabalhinho numa congregação, eles acham que tem um ministério. A congregação começa a crescer e eles não entendem que a função deles é um subministério, não um ministério. E a igreja começa a crescer, eles começam a querer divisão. Olho grande no próprio povo, olho grande nas dependências da igreja. E o que acontece? Eles começam a rachar as coisas que Deus tem feito. Existe uma palavra que eles usam, vamos pedir? Emancipação. Aí dividem, não querem mais ser congregação para se tornar igreja independente, causando uma rebelião. Rebelião. O primeiro a se rebelar foi quem? Satanás. Rebelião não tem nada a ver com Deus. Mas eles não entendem. Aí divide e a igreja começa a cair e o
o povo começa a sofrer. Por quê? Porque não era um ministério, era um subministério. Pessoas dirigindo trabalhos de oração dentro das igrejas, vê a igreja começar a encher, e começa a achar que eles são o astro. Começa a achar que a unção está sobre eles. Eles não entendem que a unção é de um ministério que está acima deles. E nesta oportunidade eu quero te perguntar, meu irmão, você tem um ministério? Ou você identifica que o seu chamado ainda é um subministério? Se eu fosse te apontar aqui quantas pessoas já caíram iludidas, eu fui ungido, foi ungido a quê? Fui ungido a pastor, e você? Eu fui ungido a missionário, e você? Eu fui ungido a sei lá o quê? Isso é uma palhaçada, mas eles acreditam que tem um ministério. Eu conheci um homem que nem igreja não tinha, era desviado, e ungiram ele a bispo, e ele achava que era bispo. Nem crente não era, mas era bispo, ungido pela ordem dos pastores evangélicos mundial. Nem igreja não tinha o homem, mas era ungido bispo, e batia no peito, mostrando carteirinha, que era ungido bispo. Uma coisa é ter a carteirinha, outra coisa é ter a unção. Esta palavra é para quê? Para que você seriamente, irmão, entre no seu quarto, feche a porta, fale com seu Deus, e procure saber o seguinte: o que Deus tem na sua vida. Amém. Qual o chamado de Deus contigo hoje? Mas Deus falou que eu serei é futuro. Quero saber o que Deus tem contigo aqui e agora. Amém? Hoje, exatamente nesse momento, o que Deus tem com você? Não, mas Deus falou que eu vou ser o que você vai ser, você será no futuro. Mas hoje, o que você é? Você não pode se equivocar como Absalão. Você não pode se equivocar como Geazi. Você não pode se equivocar como, para fecharmos, Miriam. Miriam tinha um ministério. Ela era profeta? Era. Mas não podia se comparar a Moisés. E ela falou contra Moisés, não falou? Quando ela falou contra Moisés, o que Deus falou para ela? Por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? O que aconteceu com ela? 7 dias, leprosa, fora do arraial. Uma vergonha, uma exclusão. Por quê? Porque ela não tinha um ministério, ela tinha um subministério. Aquele povo no meio do qual ela profetizava não foi liberto do Egito por ela. Entende a diferença? Aquele povo não foi gerado, não foi ela que foi diante de Faraó com autoridade de dizer: deixa sair o meu povo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não foi ela. Não foi ela que encarou tudo que veio pela frente. Não foi ela que bateu na rocha para dar água. Não foi ela que profetizou tantas coisas, e não foi ela, através do cajado, que Deus abriu o mar vermelho. Qual é a diferença? A diferença é que uns têm ministério e outros têm subministério. E deixa eu dizer uma coisa para você mesmo. Talvez nessa oportunidade você diga assim: não, eu tenho um ministério. Assuma e admita. Quem tem ministério, meu irmão, anda nas asas do Espírito. Mas quem tem subministério tem que ficar preso. Muita gente não gosta de aceitar certas palavras quando elas lhes são contrárias às opiniões. Nós temos o orgulho de dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque somos. Mas servir a Deus também é prisão. Porque a Bíblia nos chama de servo, e o original aí é escravo. Você quer fazer a vontade de Deus? Todos nós queremos. Você tem que saber exatamente qual é o seu lugar. Se você não souber qual é o seu lugar, você não vai a parte alguma. Geazi, o
que ele fez? Eu vou tomar a decisão. A decisão é a seguinte: eu vou lá e vou pegar as vestes com aquele Naamã lá, eu vou pegar uma recompensa. Não. Quem tem subministério não pode tomar a decisão. A decisão estava com Eliseu. Amém, meu irmão? É isso que eu quero que você entenda nesta hora. Quem tem subministério não toma a decisão. Por isso que eu usei a palavra do começo, para qualificar bastante que a mulher ela tem um subministério. Ela é submissa na visão bíblica, na vontade de Deus, é isso. Então a mulher não pode tomar a decisão. E eu puxei isso para o lado bem espiritual, para você entender a diferença dos chamados de Deus nas muitas vidas que existem por aí. Uma coisa é um ministério, outra coisa são aqueles que Deus chama para auxiliar no ministério. Aqueles que são auxiliares um dia poderão ter um ministério. Eu fui auxiliar durante 5 anos, depois Deus achou que eu poderia ter um ministério e me disse: vai lá e funda a minha igreja. Eu fui, fundei, está feito. Acabou a história. Os frutos estão aí para quem quiser. Mas você tem que sair daqui com esta lição: o que Deus tem com a sua vida para o futuro, maravilha, é só esperar que vai se cumprir, amém? Mas o importante é o que Ele tem agora, porque se você errar no que Ele tem agora, o futuro não se cumprirá, amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.